Hallo, hallo, liebes Blitzchen, guten Morgen, guten Mittwoch oder guten Tag. Es ist schon 11h30. Hoje a gente vai ter uma aula muito especial a pedido da Juliana. Ela me perguntou a diferença entre as palavras gerne, mögen e gefallen. Bom, por que ela perguntou essa diferença? Ela perguntou essa diferença simplesmente porque esses são três jeitos, três formas de falar que você gosta de alguma coisa em alemão. Gerne, mögen e gefallen. O problema é que realmente dá para fazer a frase sobre gostar, né? Sobre dizer sobre os seus gostos, usando essas três frases, usando essas três palavras, mas são com estruturas muito, muito diferentes. E é por isso que isso confunde bastante a cabeça dos estudantes. E hoje eu vou te explicar de uma maneira que você nunca mais vai esquecer, combinado? Então vamos lá. A primeira forma que a gente usa para falar que a gente gosta de alguma coisa é usando o mögen. O mögen significa ao pé da letra gostar. Então ele é o verbo gostar. Ele conjuga de uma forma bem estranha para gente que está aprendendo, porque ele é um verbo modal e ele é muito irregular. Então, a primeira coisa na hora da gente aprender a usar o mögen é aprender a conjugar o verbo mögen, tá? Ich mag, eu gosto. Du magst, você gosta. Mag. Então, perceba que o sie, es vai conjugar igualzinho o ich. Então, ich mag, eu gosto. Mag, ele gosta. O sie mag, ela gosta. Es mag, ele ou ela gosta, tá? Pois, wir mögen, volta a ser regular. No plural, todos os verbos voltam a ser regulares. Então, wir mögen, nós gostamos. Ihr mögt, vocês gostam. E sie mögen, eles ou elas gostam. Essa é a dica que eu dou sempre. Nos verbos irregulares, no presente em alemão, a gente tem uma regra bem clara. Os verbos são irregulares só no singular. Ich, du e er, sie, es. Passou para o plural, wir, ihr e sie, eles passam a ser regulares. Então, wir mögen, ihr mögt e sie mögen. Esse é o verbo gostar, eu só tenho que saber a conjugação dele. Uma coisa importante é que, normalmente, eu vou usar o mögen só com um substantivo. Eu não vou falar, por exemplo, eu gosto de jogar futebol, porque jogar futebol é um verbo. Jogar. Então, não vou falar assim, eu vou falar simplesmente eu gosto de futebol, eu gosto de chá, etc, tá? Então, é o verbo mögen, conjugado, mais o substantivo. Vou dar alguns exemplos. Ich mag Bier, eu gosto de cerveja. Ich mag Bier. Eu gosto de jogos de videogame, né? Videospiele são jogos de videogame. Então, eu gosto de jogos de videogame. Ich mag Videospiele. Ou se eu quiser perguntar, vocês gostam da escola? Vocês gostam da escola? Vai ficar então, mögt ihr die Schule? Mögt ihr die Schule? Ok? Então percebam com o verbo mögen eu usei aqui só substantivos. Ah, tá errado usar verbo? Não, não tá errado diante da gramática tradicional. Você pode sim usar o verbo, só que é mais comum os alemães usarem o mögen com substantivo. Então, ich mag Bier, eu gosto de cerveja. Ich mag Videospiele, eu gosto de jogos de videogame. Mögt ihr die Schule? Vocês gostam da escola? Muito bem. E o gerne? O gerne, ele não é um verbo. O gerne, ele é um advérbio que significa com prazer. Com prazer. E como é que funciona para usar o gerne? Eu vou conjugar um verbo. Por exemplo, eu bebo cerveja. Eu digo ich trinke Bier. Eu bebo cerveja. Ich trinke Bier. Se eu quiser falar eu gosto de beber cerveja, uma forma de falar isso é usar o gerne do ladinho do verbo. Então, o verbo está conjugado, trinque. O gerne vai ficar sem conjugar, ele é um advérbio, ele significa com prazer. Então, ich trinke gerne Bier, ao pé da letra significa eu bebo cerveja com prazer. Ich trinke gerne Bier, eu bebo cerveja com prazer. Significa eu gosto de beber cerveja. Então, se você quiser falar eu gosto de beber cerveja, em alemão você vai falar eu bebo cerveja com prazer. Ich trinke gerne Bier. Ou seja, vou repetir, você vai conjugar o verbo normal na segunda posição, normal, né? Então, trinke com E no final. E o gerne vai vir sempre nessa mesma forma, gerne, ao lado do verbo. Outro exemplo,
Ich spiele gerne Videospiele. Eu jogo jogos de videogame com prazer. Ich spiele gerne Videospiele. Que significa eu gosto de jogar videogame. E se eu quiser fazer a frase, vocês gostam de ir à escola? Como eu falo isso? Eu falo, vocês vão à escola com prazer? Então, se eu quiser perguntar, vocês gostam de ir à escola em alemão? Eu pergunto, vocês vão à escola com prazer? Ou seja, geht ihr gerne in die Schule? Geht é o verbo, né? Geht ihr, vocês vão. Gerne, com prazer, in die Schule, à escola. Geht ihr gerne in die Schule? Vocês vão à escola com prazer? Vocês gostam de ir à escola? Então percebam que normalmente o mögen eu vou usar com substantivos. Eu gosto da escola, ich mag die Schule. Já o gerne eu vou usar com verbos. Geht ihr gerne in die Schule? Vocês vão com prazer à escola? Vocês gostam de ir à escola? Eles são, nesse sentido, sinônimos, mas a estrutura é muito diferente. O mögen é um verbo e o gerne é um advérbio. Ele vai ficar sempre invariável e ele vai sempre acompanhar um verbo. Inclusive, existe uma forma de falar assim, eu gosto de cerveja, eu posso usar ich mag gerne Bier. Ich mag gerne Bier. Eu uso o verbo mögen e eu uso gerne junto. É uma outra forma de falar, também funciona. Ich mag gerne Bier. O último verbo que a gente vai aprender hoje é o verbo gefallen. Gefallen significa agradar. Gefallen significa agradar. Então, qual que é a diferença entre mögen e gefallen? Bom, a diferença é que a perspectiva é contrária. Eu gosto de cerveja, quem gosta sou eu. Eu gosto de cerveja. Agora, quando eu uso o verbo agradar, é a cerveja que me agrada. A cerveja me agrada. O sujeito é a cerveja. Então, percebe? É o mesmo significado. Se eu gosto de cerveja, significa que a cerveja me agrada. Só que quando eu gosto, eu sou o sujeito. Quando a cerveja me agrada, a cerveja é o sujeito. Então, gefallen é agradar. A estrutura da frase vai ser diferente. O sujeito vai ser sempre a coisa que agrada. Depois o verbo gefallen e depois o a quem ela agrada, né? No caso, mia, dia, né? Mia a mim, dia a você. Ou você pode usar o nome da pessoa. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Quando eu quero falar cerveja me agrada, eu digo Bier gefällt mir. Bier gefällt mir. Ao pé da letra, Bier, cerveja, gefällt, agrada, mir, a mim. Bier gefällt mir, cerveja agrada a mim. Cerveja me agrada. O verbo gefallen, ele é irregular, é por isso que depois do Bier ficou gefällt. Vamos ver. Quando sou eu agrado, vai ser ich gefalle. Você agrada do gefällst. E aí ele é irregular, ele ganhou um umlaut, gefällst. Umlaut no ar. As e es é gefällt. Também temos um umlaut no A. Wir gefallen, ihr gefällt e sie, plural, gefallen. É por isso que eu falo Bier gefällt mir. Bier é es, né? É neutro. Então, es, por isso é que o verbo vira gefällt. Cerveja me agrada. Claro que em português nem sempre eu falo cerveja me agrada. Eu falo eu gosto de cerveja. Mas, como a gente viu, eu tenho essa outra possibilidade de falar em alemão. Então, eu gosto de cerveja em português, eu posso falar em alemão ao pé da letra ich mag Bier, mas eu posso falar também ich trinke gerne Bier ou Bier gefällt mir. São todos, digamos assim, sinônimos, mas são estruturas bem diferentes porque ao pé da letra eles significam coisas diferentes. E se os jogos de videogame me agradam? Nesse caso, jogos de videogame é plural, então gefallen vai ter que estar conjugado no plural. Videospiele gefallen mir. Os jogos de videogame me agradam. Ou a escola agrada a vocês, die Schule gefällt euch. A escola agrada a vocês, die Schule gefällt euch. Percebam que depois do gefallen eu vou ter um dativo, né? Se você ainda não chegou aí nisso, nessa matéria em alemão, não se preocupe. Mas o gefallen ele vai pedir um dativo. Então, o que isso significa? Significa que eu não vou falar ele agrada ich, né? Bier gefällt ich. Não é cerveja agrada eu. É cerveja me agrada, agrada a mim. Então, eu vou ter que usar o mir. Se for a você, é dia. Se for a ela, é ia. Se for a ele, im. Se for a nós, uns. Se for a vocês, euch. E
E se for a eles ou a elas, ihnen. Então, a escola agrada a vocês, fica die Schule gefällt euch. Euch é o a vocês. É, digamos assim, o ia no dativo vira euch. Se você ainda não aprendeu os pronomes pessoais do dativo, não se preocupe. Mas para quem já está aí nesse nível, eu dei um bônus a mais nessa aula, ok? Espero que você tenha gostado da aula, que tenha entendido finalmente a diferença entre mögen, gerne e gefallen. Euch einen schönen Tag noch. Tschüss!